Fala meu querido, fala minha querida, vamos continuar falando um pouquinho aqui a respeito das proteínas. Ainda estamos no tópico de componentes orgânicos da célula. Eu conversei com você a respeito de carboidratos, eu falei um pouquinho a respeito de lipídios e nesse momento eu preciso trabalhar com você a parte de proteínas. Então vamos aprofundar um pouquinho nosso estudo nesse tópico porque ele é bastante recorrente também nas provas. Sem falar da peculiaridade que vem sendo cobrado, principalmente relacionado aos aminoácidos e peptídeos, ok? Então vamos lá. O conceito básico que a gente tem de proteína, quando a gente estuda isso lá no ensino médio, é importante citar que as proteínas, na verdade, elas são um agrupamento de estruturas, um agrupamento de monômeros. Pedro, o que vem ser um monômero? É uma estrutura única que se combina em uma estrutura chamada polímero. Portanto, a definição básica que nós temos hoje de proteínas, elas nada mais são do que um polímero de aminoácidos, ou seja, elas são estruturas formadas por um constituinte básico chamado de aminoácido. Nego, quebra a palavra para tentar entender melhor. Vamos lá, aminoácido. Quando se trabalha a noção de aminoácido, o que é importante você saber, filho? Amino, grupamento amina. Ácido, ele tem um grupamento ácido, ambos fundidos na mesma molécula, provenientes a partir de um carbono, que daqui a pouquinho eu vou chamar para você de carbono alfa. Então vem aqui comigo. Esses aminoácidos, eles constituem, eles fazem parte da estrutura da proteína. E esta proteína, ela tem intimamente relacionada a organização dos aminoácidos de forma que a conformação que esta proteína adota, de fato incide na sua função própria. Vou te dar um exemplo. Quando você estuda bioquímica aprofundadamente, cá entre nós, não acredito que vai cair noções aprofundadas de bioquímica para você, ok? Só que o importante aqui é citar. Quando as proteínas caem em concurso público, não cai um nível de aprofundamento a nível bioquímico. Por exemplo, imagine a queratina. A queratina é uma proteína chamada fibrosa. Esta proteína trata-se de uma proteína absolutamente hidrofóbica, ou seja, não se mistura com água. Tanto que se você vai tomar banho, ele permanece íntegro, ele não se dissolve na água, diferente da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína chamada de proteína globular, porque ela tem capacidade de se dissolver em água, inclusive com os grupamentos apolares, os grupamentos funcionais apolares localizados para a porção interna dessa proteína, enquanto a porção externa apresenta bastante cadeias carregadas, e estas cadeias carregadas muitas vezes são proeminentes de aminoácidos, por exemplo, dos radicais desses aminoácidos. Já eu acho que você vai entender um pouquinho melhor o que eu estou falando quando eu mostrar a estrutura. Quando eu trabalho com proteínas, eu quero que fique bem claro na tua cabeça. Para proteínas, existem 20 tipos diferentes de aminoácidos que constituem as proteínas. Só que, na prática de bioquímica, existem mais de 20 aminoácidos? Sim. Pedro, me dê um exemplo de aminoácido que não faz parte das proteínas. Ornitina, citrulina, são todos considerados aminoácidos também. No entanto, não são enquadrados entre os aminoácidos que fazem parte das proteínas. E aí, na tua tabela que eu coloquei no seu material, você depois vai dar uma olhadinha diferenciando o que é aminoácido essencial e natural. Mas daqui a pouquinho eu entro e falo com você a respeito disso. Antes, eu quero te mostrar a estrutura básica de qualquer aminoácido. Isso aqui é muito recorrente em prova. Então vem aqui comigo, filho. Olha lá. Todo aminoácido apresenta um grupamento que a gente chama de ácido carboxílico, que é este grupamento aqui. Este grupamento é um C-OH. Quimicamente, ele é representado da seguinte forma. Esta região é constituída por uma carbonila, que é um carbono ligado por uma dupla ligação ao oxigênio, e uma hidroxila ligada também ao carbono. Só que esta hidroxila, não sei se você se lembra lá da química, nego. Aqui é gerado um potencial negativo porque o oxigênio ele é um dos elementos mais eletronegativos que tem, perdendo unicamente para o flúor. E aí esse oxigênio, como ele tem uma carga parcial negativa, ele puxa o elétron do hidrogênio, fazendo com que esse hidrogênio se hidrolise, formando H+, liberando H+, no meio. E aí você sabe, com liberação de H+, no meio, você tem uma queda do pH, portanto pH do tipo ácido. E aí o que acontece nesse carbono? Esse carbono aqui, ele é chamado de carbono alfa. Por incrível que pareça, cara. Todo mundo fala, Pedro, mas o carbono alfa não é o primeiro carbono? Sim, mas ele é o primeiro carbono seguido do primeiro grupo funcional, que seja o grupamento do ácido carboxílico. Então, este ácido carboxílico é o que dá a nomenclatura de ácido. E este grupamento amina aqui, ele é chamado de grupamento amina exatamente por exercer uma característica básica. Não sei se você se lembra, mas o nitrogênio ele apresenta elétrons livres. Este nitrogênio apresentando elétrons livres, ele é capaz de aceitar prótons
esta capacidade que ele tem de aceitar prótons, ou seja, de receber H+, é trazida à tona no sentido de se transformar, se comportar como sendo uma base, ok? Neste carbono, nós temos um hidrogênio ligado e, em última análise, um radical. Este radical, ele pode ser um radical orgânico ou ele pode ser um radical inorgânico. Lembrando que existe um aminoácido, esse eu quero que você guarde, filho. Do ponto de vista químico, este carbono, ele pode estar ligado a 4 elementos diferentes. Quando este carbono ele está ligado a 4 elementos diferentes, nós chamamos este carbono de carbono quiral. Não sei se você se lembra disso do ensino médio, cara. Mas o que consiste um carbono quiral ou um carbono assimétrico? É um carbono ligado a 4 ligantes diferentes. E esta capacidade que ele tem de se ligar a ligantes diferentes, automaticamente o classifica como sendo um carbono quiral ou assimétrico, gerando uma mistura que eu vou falar com você depois. Na verdade, em química você vê melhor isso, que é a chamada mistura racêmica. Porção. Imagina o seguinte experimento. Pega uma solução de aminoácido e incide uma luz. Esta luz ela pode ser polarizada, voltada para a direita ou polarizada, voltada para a esquerda a partir da transpassagem por um polarímetro. Quando esta luz desvia para a direita, ela é chamada de destrógira. Quando ela desvia para a esquerda, ela é levógera. Então ela forma uma solução de aminoácidos com esta capacidade que a gente chama de mistura racêmica. 50% de cada estrutura, uma levógera e uma destrógera. Nessa situação, só pode ser formada essa mistura a partir do carbono quiral, porque ele tem 4 ligantes diferentes. Agora, esse radical é importante, cara. Tem um aminoácido que constitui as proteínas, em que este radical é um hidrogênio, e ele é a glicina. Então eu preciso que você tenha atenção. Se aqui tiver um hidrogênio, filho, a glicina, o carbono não está ligado a 4 agentes diferentes. Se este carbono não está ligado a 4 agentes diferentes, automaticamente o que acontece? Esse carbono não é um carbono quiral ou um carbono assimétrico. Então a glicina é sempre uma boa pedida, relacionando qual é o tipo de radical ligado a esse carbono 1 aqui. Então preste bastante atenção quando trouxer esse troço na prova. Lembra que isso aqui é mais ponto de vista químico mesmo, mais bioquímico eu diria, ok? Então essa é a estrutura básica de um aminoácido. Agora vem aqui comigo, eu quero apresentar quais são os aminoácidos essenciais e os aminoácidos naturais. Então primeiro, os aminoácidos ditos aminoácidos essenciais são aminoácidos presentes no seu dia a dia que são adquiridos a partir da sua alimentação. São aminoácidos que você não consegue produzir. Em tese, em um adulto, o número de aminoácidos essenciais é o número de 10, enquanto naturais também. Só que eu quero levantar um ponto importante com você. A arginina, ela é um aminoácido, certo? Dito essencial apenas em jovens. Toma bastante cuidado quando trabalha a questão da arginina, ok? Jovens não têm capacidade de produzir. Depois, quando se torna adulto, ele é capaz de produzir arginina. Segundo ponto, também cai em prova bastante. Os aminoácidos, dependendo do tipo de radical que ele tem, ele pode ser carregado positivamente ou negativamente. Dica minha de prova. Cara, a bioquímica classifica esses radicais como radicais orgânicos e inorgânicos, carregados positivamente, carregados sem carga, na verdade, carregados positivamente, e aí ele vai variando. Minha dica para você é o quê? Lembra dos aminoácidos carregados positivamente e negativamente que você consegue matar necessariamente os outros. Primeiro, quais são os aminoácidos carregados positivamente, Pedro? Você vai lembrar do LAH, lá. Lisina, arginina e histidina. São os 3 aminoácidos carregados positivamente. Enquanto os carregados negativamente, eu quero que você lembre apenas de 2, que é o glutamato e o aspartato. Ok? Lembra desses 2 na tua prova que eu tenho certeza que você consegue acertar a questão tranquilamente. Ah, Pedro, eu já ouvi falar do glutamato monossódico. Que diabo que é isso, cara? Pois é, já ouviu falar do Ajinomoto, filho? Glutamato monossódico, ele é um vasodilatador de papila gustativa. O que ele faz? Ele promove você sentir um pouco mais de paladar em relação ao alimento. Portanto, ele dilata essa papila no sentido de viciá-la em determinados sabores. E aí você acaba sentindo um pouco mais o sabor de alguns alimentos. Esse seria uma função própria do glutamato. Além disso, o glutamato ele é um aminoácido presente, obviamente, no sistema nervoso central, e este aminoácido de carga negativa, ele muitas vezes se comporta como um neurotransmissor do tipo inibitório. Por quê? Porque ele tem carga negativa. Esse ponto de vista do glutamato também às vezes pode ser cobrado na tua prova. Por isso que este aqui ele tem uma atenção especial. Depois eu até recomendo que você dê uma lida em alguns aspectos relacionados ao glutamato também, ok?
Isso são o conteúdo básico relacionados a aminoácidos. Agora, eu quero trazer para você o que vem a ser peptídeos. Como eu havia dito, as proteínas, elas são um conjunto de aminoácidos. Este conjunto de aminoácidos que trabalha a proteína, eles precisam se ligar um ao outro. Como que um aminoácido se liga a outro, Pedro? Por meio de uma ligação, que eu vou chamar de ligação peptídica. É muito fácil. Me acompanha aqui no nosso esquema, ó. Aqui seria a porção ácida de um aminoácido e aqui seria a porção NH2 ou a porção básica do aminoácido. O que acontece? Este oxigênio aqui em cima, ele está puxando um elétron, gerando uma carga parcial negativa aqui, assim como esse oxigênio aqui também. Então, o que acontece? Aqui existe uma força puxando elétrons. Este hidrogênio, ele acaba se sentindo atraído, assim como os elétrons acabam se sentindo atraídos aqui para cima. O que acontece na prática? Esta hidroxila se sente atraída também por esta carga parcial positiva que tem aqui, porque o nitrogênio está puxando o elétron aqui para ele. Esta carga positiva se sente atraída por este delta negativo. O que acontece? Nós temos a liberação de água, um grupo ataca o outro espontaneamente, ok? A formação de uma molécula de água, e aí o que acontece? Esse carbono ele fica da seguinte forma, ó. Este carbono fica com uma dupla ligação para cima, liga-se diretamente a este nitrogênio, e este nitrogênio tem o quê? Tem um hidrogênio ligado a ele. E aí o que acontece? Esta é a famosa ligação peptídica. Ligação peptídica nada mais é do que uma ligação entre uma carbonila e um nitrogênio, ok? Obviamente esse nitrogênio ele precisa necessariamente estar acoplado a um hidrogênio aqui. Então, essa estrutura é o que marca a ligação peptídica, do tipo planar, tudo bonitinho, dentro da parte de bioquímica, que é mais específico. Eu não creio que caia tão aprofundado assim na tua prova, fique tranquilo. Então, guarda bastante atenção que a formação da ligação peptídica gera uma desidratação, enquanto a quebra de uma ligação peptídica é feita por meio de hidrólise, porque tem que inserir uma molécula de água para dar um hidrogênio para cá e uma hidroxila para cá e um hidrogênio para cá. Então, quebra de peptídeos é feito por hidrólise, enquanto síntese de peptídeos é realizado mediante a desidratação da molécula, ok? Tranquilos. Então isso vem a ser peptídeos. Agora eu quero que você me acompanhe num tópico dos que mais caem, inclusive sendo alvo da Polícia Federal para os cargos de perito criminal também, tá? Estrutura das proteínas. Isso aqui é de praxe ser cobrado em provas. Não tem como você não dar uma revisada e uma estudada mais aprofundada neste tópico em específico. Então me acompanhe aqui em relação à estrutura das proteínas. Primeiro, essa estrutura de proteínas, ela pode ser primária, secundária, terciária ou quaternária, que a gente vai chamar de união de polipeptídeos. A estrutura primária nada mais é do que a sequência, o esqueleto de aminoácidos. Este esqueleto de aminoácidos constitui a estrutura primária. Não tem segredo. Por exemplo, lisina, histidina, treonina, triptofano e vários aminoácidos alinhados sequencialmente um ao outro. Então, isto constitui a estrutura primária. Nada muito difícil aqui para você assimilar. Agora, a secundária eu tenho que conversar com você um pouquinho. Vamos lá. Na estrutura secundária das proteínas, nós temos duas grandes representantes, a alfa-hélice e a beta-conformação. Então, a estrutura secundária, primeiro, ela depende sim da estrutura primária, pelo tipo, pela constituição do aminoácido que ela apresenta. E a disposição conformacional desses aminoácidos gera uma estrutura helicoidal. E essa estrutura helicoidal gera aquilo que a gente chama de alfa-hélice. Portanto, na estrutura secundária, essa proteína ela vai apresentar alguns conjuntos específicos de aminoácidos que têm essa característica de torná-la espiral. O mesmo vale para a beta-conformação. Inclusive, existe uma outra conformação chamada barril beta. Tem vários outros tipos de conformação. Mas o importante é você lembrar a alfa e a beta. Ambas fazem parte da estrutura secundária da proteína. Em o que consiste a beta-conformação? Beta-conformação, os aminoácidos eles formam um plano entre eles, de forma a se tornarem compactos uns sobre os outros. O grande exemplo que a gente tem aqui são algumas proteínas relacionadas, por exemplo, à queratina. Nós temos várias proteínas, cara, que utilizam esse tipo de beta-conformação. Inclusive, muito típica de proteínas fibrosas, ok? E aí eu trouxe aqui uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Porque ela pode ser
uma cadeia que se acopla no mesmo sentido ou as cadeias podem vir dobrando uma sobre a outra, chamada de antiparalela ou contrassenso, ok? Então a beta-conformação e a alfa-hélice, elas são estruturas unidas dessa forma. Só que você pode pensar, Pedro, o que mantém essa estrutura na forminha de mola? O que mantém essa estrutura em compartimentalização ou até mesmo em sedimentação umas sobre as outras? Existem algumas interações que eu preciso que você guarde. Primeiro, para estabilizar essa estrutura secundária, são necessários, por exemplo, interação de hidrogênio, ponte de hidrogênio entre as moléculas. Muitíssimo importante. Lembrando que ponte de hidrogênio é toda vez que você tiver flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado diretamente a um hidrogênio. Quando a molécula apresenta essas estruturas, por exemplo, no seu radical, e você já viu que o aminoácido apresenta oxigênio e nitrogênio, será realizada uma ponte de hidrogênio entre essas moléculas. Portanto, também muito importante para a tua prova. Estabilização, então, ponte de hidrogênio. Segundo ponto, pontes de cistina. Pedro, o que é ponte de cistina? Existe um aminoácido chamado cisteína. Quando uma cisteína que tem um enxofre na sua constituição se liga a outra cisteína, ela forma um aminoácido duplo, que a gente chama de cistina, certo? Uma estrutura chamada de cistina. Pedro, o que é cistina? É quando nós temos duas cisteínas ligadas, formando uma ponte que a gente vai chamar de ponte disulfeto. Esta ponte é muito interessante vocês lembrarem aqui. Então o enxofre ele entra interagindo entre estas moléculas aqui, formando uma ponte de sulfeto, uma ponte de cistina, ok? Bastante importante essa colocação na tua prova também. Outra forma de interação que existe para estabilizar essa cadeia, muitas vezes esses aminoácidos, amigos, são muito apolares. E qual é o tipo de interação que predomina aqui? É o tipo de interação hidrofóbica ou até mesmo interação de Van der Waals. Não sei se você se lembra lá da química desse troço, mas ela também é muito utilizada. Às vezes, alguns autores dizem que até o dipolo pode utilizar aqui, tá? Às vezes até a interação dipolo-dipolo é uma interação que estabiliza essa estrutura. Porque, Pedro, o que é dipolo-dipolo? Cara, uma molécula que aparentemente não tem carga, ao se aproximar das outras, como a distribuição de elétrons se dá de maneira não uniforme na molécula, sempre eles ficam mais próximos da estrutura mais eletronegativa, quando um se aproxima do outro, vai gerando polos nessa molécula. E esta geração de polos, por isso que é dipolo, um polo fica positivo e outro negativo e assim por diante. Então, várias estruturas para estabilizar a conformação secundária de proteínas. E a terciária, Pedro, beleza. Aqui perceba que você tem uma alfa-hélice seguido por uma beta. Alfa-hélice seguido por uma beta. Quando isso se junta tudo na mesma estrutura proteica, esta estrutura 3D, que a gente vai dizer, ela é estruturada como conformação terciária da proteína. Portanto, apresentando dobras, contornos, fios, muitas estruturas que podem gerar essa quebra, essa conformação 3D dessa proteína. E em última análise, a estrutura também chamada de quaternária, ok? Quaternária ou também a união de polipeptídeos. Grande exemplo, a hemoglobina. Cara, a hemoglobina ela é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias beta. E aí o que acontece? Cada cadeia é produzida separadamente, compondo uma estrutura terciária. Quando ela é feita separadamente, elas no final da proteína elas se juntam. E esta união de polipeptídeos caracteriza essa estrutura quaternária das proteínas. Bastante importante também você saber diferenciar essas estruturas. Então, com isso, você consegue matar bastante questões relacionadas à estrutura de proteína. Não tem nada além disso que possa cair na tua prova em relação a estruturas. Então, para a gente finalizar, um ponto importante para eu trabalhar com você é a questão de enzimas. E cá entre nós, isso aqui cai muito, muito mesmo. Então vem aqui comigo, me acompanha para a gente conversar um pouquinho a respeito das enzimas. Primeiro, o que são enzimas? Antigamente existia um paradigma da seguinte forma. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. A gente vai ver já já o porquê disso. Hoje não se tem essa noção mais, porque existem enzimas que não apresentam constituições de aminoácidos. Por exemplo, as ribozimas, elas são RNAs catalíticos. Portanto, eu não posso dizer que uma enzima é necessariamente uma proteína. Bastante atenção nesse conceito. Mas a regra é que sim, enzimas são constituídas por proteínas, ok? E aí, como que elas agem? Toda enzima, quando ela vai trabalhar, imagina que essa aqui seja uma enzima. Toda enzima, ela tem uma região que facilita a quebra de determinado substrato.
e esse substrato pode ser mais ou menos desta forma. Então, este substrato ele tem especificidade e a enzima ela vai fazer o quê? O mecanismo dela eu vou explicar aqui já já, mas ela funciona como se fosse uma ferramenta. Imagina você tentando desrosquear uma porquinha sem uma ferramenta, com a mão. É difícil. Como a ferramenta específica para aquilo, ela pega, ela se liga ali e encaixa perfeitamente, as enzimas elas funcionam de uma maneira muito parecida. E aqui, dentro do gráfico, eu quero mostrar para você como que ela atua. Por quê? Como ela tem essa estrutura conformacional própria, chamada aqui de sítio ativo, como ela tem essa estrutura própria, ela é capaz de se ligar especificamente a um substrato e catalisá-lo nessa reação. Então vem aqui comigo, só para você entender. Ó. Esta aqui seria a energia que a gente apresenta por G de uma molécula. Ao longo da reação, esta molécula ela tem uma energia estável, até que em determinado momento esse sistema sofre uma perturbação e haverá um aumento de energia. Este ápice aqui é chamado de energia de ativação. Ou seja, energia de ativação nada mais é do que um ponto, a quantidade de energia para ativar aquela molécula e transformá-la, retirar um radical, adicionar um radical ou até mesmo quebrá-la, ok? Então esta é a definição que a gente vai ter de energia de ativação. Quando esta enzima trabalha, ao invés de subir até lá na energia de ativação, o que as enzimas fazem? As enzimas fazem isso aqui, ó. Elas reduzem a energia de ativação. Então, se a prova te perguntar como que a enzima faz isso, Pedro, já já eu vou te ensinar, mas calma. A energia de ativação nada mais é do que reduzida a determinado ponto quando a enzima, por mecanismo de encaixe à sua estrutura, acaba atuando. Então guarda, as enzimas elas fazem o quê? Elas reduzem a energia de ativação. Só que um ponto importante, imagina, as enzimas elas vão catalisar reações, correto? Quando você pega uma determinada reação e insere a enzima, ela vai transformar este produto, esse substrato em um produto, aqui, né? E este produto, neste caso, perceba que aqui ele tem uma variação de energia negativa. Já já eu vou trabalhar com você. Isso aqui vai ser chamado de ΔG, ok? Esta variação de energia negativa diz que o produto final ele tem menos energia do que o produto inicial. Portanto, daqui para cá ele teve que liberar energia. Portanto, temos aqui um ΔG negativo, ok? E aí o que acontece? Nesta situação, nós temos uma reação que a gente vai chamar de reação espontânea. Daqui a pouquinho envolvendo uma energia que é a variação da energia livre de Gibbs. Mas já já eu converso com você sobre isso. Aqui eu só quero que você guarde. Num tubo de ensaio, eu inseri enzima, o substrato foi convertido a produto pela redução da energia de ativação. Isto se reflete de que forma, Pedro? Redução do tempo da reação. Hoje a gente sabe que as reações que acontecem, elas aconteceriam da mesma forma, só que muito mais demorado. As enzimas, elas reduzem o tempo de reação de 10, na escala de 10 a sexta, 10 a oitava. É muito essa redução de tempo do que teria. Uma reação que demora 15 minutos para acontecer, geralmente aconteceria em milhões de anos, demoraria muito. Portanto, as enzimas elas são muito úteis neste sentido. Só que um ponto importante é o quê? Nesse tubo de ensaio eu misturei a enzima com o substrato. A pergunta é, a enzima é consumida? Será que esta enzima, será que esse produto catalítico ele é misturado? Nunca. Se você utiliza 5 gramas de enzima, ao término da reação você tem quanto? 5 gramas de enzima. Da mesma forma aqui utilizado. E esta enzima, muitas vezes ela pode funcionar com cofatores. Ela não atua sozinha. Pedro, me dá um exemplo de cofator? O grupamento ferro da hemoglobina. A gente vai chamar, toda vez que a hemoglobina, por exemplo, vou citar sempre o exemplo da hemoglobina. Quando ela não tem o grupamento ferro, quando ela é constituída unicamente por aminoácidos, ou seja, ela não tem propriedade catalítica ainda, ela é chamada de apoenzima. Apoenzima é uma enzima que precisa de um grupamento funcional para agir, e ela não tem ainda esse grupo funcional. Quando ela ganha esse grupo funcional, este grupinho ele é chamado de cofator, e podem ser de dois tipos. Cofator propriamente dito, que são os íons metálicos, ferro, por exemplo, cobre, por exemplo, ou ele pode ser um radical orgânico. Que é um exemplo muito típico aqui? As vitaminas, cara. Vitaminas são super úteis como cofatores
de enzimas. Só que quando se tratar de um cofator enzimático, sabe o nome que você vai dar para esse cara chamado orgânico? Esse cofator orgânico enzimático, ele é chamado de coenzima. Então a prova ela vai te perguntar o que é uma coenzima? É um cofator orgânico da apoenzima. E quando esta apoenzima se junta com este cofator, nós temos a enzima completa, chamada de holoenzima, ok? Portanto, sempre esse produto aqui, o orgânico, ele é chamado de coenzima. Grande exemplo que a gente tem de provas são as vitaminas, ok? Essa é a estrutura geral das enzimas. Só que aqui, deixa eu trabalhar melhor com você essas energias, só para você entender um pouquinho melhor. Cuidado, primeiro, qual é o conceito que se tem de energia de ativação? Primeiro ponto, energia de ativação. Se a prova te perguntar, é diferente de energia de ligação, que é diferente da variação de energia livre de Gibbs. Vamos tentar entender melhor isso. A energia de ativação é a energia necessária para formar uma coisa que a gente vai chamar de complexo ativado. Complexo ativado. Pedro, no que consiste o complexo ativado? Nada mais é do que a formação entre a enzima e o encaixe da molécula. Pronto, eu ativei esse complexo. Basta que esta enzima trabalhe quebrando este substrato e liberando os seus produtos, ok? Então isso é a energia de ativação, é a energia necessária para formar o complexo ativado. Enquanto a energia de ligação nada mais é do que um conjunto de estruturas, na verdade uma sequência de reações que facilitam muito a ação enzimática. Então, por exemplo, a desformação, toda molécula que é considerada polar, a água ela fica aderida na superfície, gerando aquilo que a gente chama de capa de solvatação. Então, o que a energia de ligação faz? Ela retira essa capa de solvatação, ela ajusta o substrato na posição correta para que haja de fato a catálise. Portanto, a energia de ligação é uma energia proveniente de uma ferramenta. E esta ferramenta é chamada de sítio ativo enzimático, ok? Ela é proveniente de uma ferramenta. Então o que ela faz? Ela direciona sítios catalíticos, ela tira a capa de solvatação e ela ativa algumas moléculas. Ela muitas vezes formando intermediários, ok? E por fim, a energia livre de Gibbs, que também eu vou diferenciar com você, sabe do quê? De entropia. Cara, esses conceitos quando caem em prova sempre pega negada. Energia livre de Gibbs é aquela energia disponível, é a energia útil para se realizar trabalho. Ou seja, quando nós temos a variação da energia livre de Gibbs em uma reação, é como se eu dissesse para você que esta enzima ela tem capacidade de catalisar. Tudo bem, mas ela chegar nesta molécula, atingir esta molécula e catalisar, acontece de uma forma tranquila ou ela tem que se esforçar muito para fazer isso? Dependendo da quantidade de energia interna que tem esse composto, muitas vezes a enzima tem que trabalhar demais. E aí o delta, a variação da energia livre de Gibbs, ela se reflete de duas formas. Se ela for um ΔG negativo, você vai dizer que a reação é espontânea. Por que ela é espontânea? Porque, primeiro, isto reflete um produto sendo um produto mais estável do que o produto de origem. Lembra? Porque ΔG, lembra que delta é diferença. Significa que a energia do produto, certo? Sempre lá, substrato menos produto, né? Quando você tem essa energia diferenciada, imagina aquele gráfico que eu passei para você, ó, aqui, e o produto tem menos energia. Então, se o produto, ó, imagina que o substrato tenha mais 10, ou tenha 10 apenas, e o produto tenha 5 de energia. Então, quando você pega produto menos substrato, você vai pegar 5 menos 10. Isso aqui vai dar menos 5. Concorda comigo? Isso aqui vai dar menos 5. Este menos 5 diz que o produto ele tem menos energia. Gente, se ele tem menos energia é porque ele é mais estável. Nesta situação, o que acontece é o quê? Uma reação do tipo espontânea aí. Beleza, Pedro, se for negativo, ela é espontânea. Só que se for positivo, aí você precisa de uma reação, isso reflete uma reação não espontânea, ou seja, uma reação forçada. Não ocorre espontaneamente, ok? É assim que se reflete a energia livre de Gibbs dentro de uma molécula bioquímica. E para finalizar, o mecanismo de ação enzimático. Nesse ponto, eu quero trazer para você uma questão, na verdade, invocar uma questão que foi cobrada na Polícia Federal em 2013. O que eles cobraram a respeito disso? Que já eu resolvo com você. Existem dois mecanismos hoje citados em literatura da parte de bioquímica trazendo o mecanismo enzimático. Primeira delas, mecanismo chave-fechadura. Funciona da seguinte forma. Pensa aqui comigo, ó. A enzima, ela tem um determinado sítio ativo. Este substrato, ele se encaixa perfeitamente nesse sítio ativo.
Por isso que é chave fechadura. A fechadura ela tem um segredo, a chave vem, se encaixa naquele segredo e pronto, está feito este ajuste dado por chamado de chave fechadura. Agora, o que eles perceberam? Em anticorpos, por exemplo, amigo, a região que se liga ao antígeno é uma região que não tem uma forma pré-determinada. Geralmente essa estrutura, ela é uma estrutura mais maleável que se ajusta ao substrato, no caso o antígeno. O que acontece? Se ele se ajusta é porque não é chave fechadura. Nós temos um mecanismo de ajuste induzido. Na prática, o que acontece aqui? Imagine uma molécula da seguinte forma, ó. Se a questão trouxer exatamente essa estrutura, um substrato e a enzima, e ela se liga perfeitamente, o mecanismo é chave fechadura. Só que o ajuste induzido funciona assim, ó. Imagina que esta enzima, ela tem um sítio, e este sítio, ele vai receber uma estrutura também triangular. Só que quando essa estrutura triangular se encaixa aqui, isto é ajustado ao substrato. E é assim que acontece o ajuste induzido. Hoje, Pedro, qual é mais aceito? Hoje, os dois. Na verdade, assim, a chave fechadura ela é mais combatida, porque hoje a gente sabe que existe muito mais ajuste induzido. Mas na prática existem esses dois mecanismos. Existem estruturas que se ligam no formato chave fechadura e existem estruturas que são classificadas como ajuste induzido. Ok? Com isso a gente fecha essa parte geral de enzimas e, é claro, vamos sedimentar isso resolvendo alguns exercícios aí de prova. Então me acompanha aqui e vamos dar uma olhadinha neles. Primeira questão. Algumas proteínas são compostas por várias cadeias polipeptídicas associadas, não covalentemente, denominadas subunidades. As proteínas simples produzem apenas aminoácidos, já as conjugadas contêm, além de aminoácidos, algum outro componente, como um íon metálico ou um grupo prostético orgânico. Até aqui tudo bem, você não saiu muito do teu conteúdo. Há 4 estruturas proteicas que podem ser geralmente reconhecidas. De acordo com essas estruturas, assinale a alternativa correta. Vamos lá, letra A. A estrutura quaternária é a formação tridimensional de toda a cadeia polipeptídica. Amigo, a estrutura quaternária é tridimensional ou a terciária? Cuidado, é a terciária que já tem a conformação em 3 dimensões. Portanto, a letra A é errada. Letra B. A estrutura primária refere-se à sequência de aminoácidos e à localização das ligações de sulfeto. Amigo, estrutura primária da proteína é a sequência específica dada entre o quê? Entre as proteínas. Nesse sentido, Pedro, e a ponte de cistina? Amigo, a ponte de cistina não é uma ponte entre aminoácidos? Sim, essa ponte é chamada de ponte de sulfeto, na verdade. Esta ponte de sulfeto, essa estrutura gera uma ligação de estrutura primária também, quando nós temos cistina ao lado de cistina. Portanto, a letra B é o nosso gabarito. Vamos ver o erro das outras. A estrutura terciária consiste na localização espacial dos aminoácidos adjacente com extensões localizadas. Aminoácidos adjacentes e extensão localizada, isso é a estrutura secundária. Aqui ele está trazendo como sendo terciária. Terciária já é conformação 3D. Errado. E a letra D. Estrutura secundária envolve a localização espacial. Também errado. É a terciária que é a localização espacial, amigo. Então, bastante atenção quando ele trouxer essas estruturas. Próxima questão. O modelo chave-fechadura, utilizado para explicar o acoplamento de uma enzima ao substrato, não considera a possibilidade de ocorrência de interações sequenciais entre essas entidades, ignorando, portanto, o fato das respectivas conformações sofrem modificações ao longo do tempo, da interação entre o substrato e a enzima. Perfeita. No sentido de que a chave fechadura, ela não acredita. Imagine, este é o sítio ativo da enzima. O substrato, ele se encaixa ou não se encaixa. Ele não prevê a questão de ajuste de indução. Portanto, o gabarito como sendo correto. Próxima questão. A energia livre de Gibbs, que determina a espontaneidade de uma reação e é expressa por ΔG, pode ser diminuída por enzimas. Olha que maldade que a prova te fez. Primeiro, vamos diferenciar a entropia de energia livre de Gibbs. A entropia é o nível de desorganização de um sistema. Quanto maior é a entropia, maior é a chance de ocorrerem reações. Até aqui está ok. Todo sistema, amigo, tende a entropia. Lembra do teu quarto, filho. Geralmente teu quarto ele fica arrumado ou ele fica desarrumado? Geralmente você tem que ficar estudando, você não tem que ficar arrumando muito quarto. Organização é bom, mas também no estudo, tá? Isso é legal. Agora, desse ponto de vista, quando eu trabalho com você energia livre de Gibbs, de fato ela prediz a
é a espontaneidade. Só que o que a enzima faz não é redução da energia livre de Gibbs, e sim a diminuição da energia de ativação. Bastante cuidado nesse sentido da tua prova. Portanto, o gabarito, neste caso, errado. Quando cai em enzimas e proteínas, não tende a fugir muito disso. Peço só que você dê uma olhadinha no seu material, que eu coloquei bastantes pontos específicos, inclusive com ilustrações, para depois ficar mais fácil o seu entendimento para a prova aí, ok? Força então no seu estudo e vamos lá.